Boa tarde a todos. Daremos início à palestra Como Criar uma Startup de Turismo, com Ítalo Oliveira Mendes. Ítalo é bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, com Master pela Universidade Autônoma de Madrid e curso de aperfeiçoamento pela Universidade de Harvard. É especialista em turismo, atuando desde 2003 no Ministério do Turismo, onde já exerceu os cargos de diretor de estruturação, articulação e ordenamento turístico, diretor de produtos e destinos, diretor de gestão estratégica, diretor de administração e assessor especial do ministro. Já atuou também como professor universitário de gestão pública, políticas públicas e legislação do turismo, e como consultor para organizações nacionais e internacionais, como a PNUB, Unesco, Senac e Brastoa. É membro da Rede de Inovação no Setor Público, onde coordena o Grupo de Trabalhos de Cultura da Inovação, que tem por objetivo disseminar uma cultura de incentivo à inovação nos órgãos públicos. Atualmente, dedica-se à pesquisa sobre laboratórios de inovação em serviços e em políticas públicas de incentivo à inovação no serviço público e no setor de turismo. Passamos agora a palavra ao Ítalo. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu não ouvi minha apresentação aqui, mas a gente vai falar um pouquinho, inclusive, disso aqui na sequência. Está acostumando aqui com o formato, porque eu não tenho retorno, mas imagino que todos estejam me ouvindo, não estão? Perfeito. Então tá. Bom, antes de começar, perguntá-los, quem aqui já tem uma startup? Tem alguém que tem startup funcionando? Eu já vi. E tem alguém que tem ideia de startup, está querendo começar a empreender em startup, colocar um modelo de negócio? Ok. Então tá, a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo de startup, e esse mundo de startup no setor de turismo. Antes de começar, eu sei que me apresentaram aqui, eu não ouvi a apresentação, mas eu vou fazer uma apresentação um pouco mais pessoal. Isso aqui é meu sequenciamento genético, é meu DNA. Não serve para muita coisa, talvez detecção precoce de doença, alguma coisa nesse sentido, mas por curiosidade eu consigo saber que eu sou 20% africano, uns 10% da Nigéria e 5% da África, que eu sou uns 15% indígena americano, uns 60% europeu, apesar de duvidar um pouco disso, mas esse é meu sequenciamento genético. Mas por que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe isso aqui para falar um pouco desse mundo que está acontecendo. Esse slide ele mostra o custo do sequenciamento genético ao longo dos anos. A gente vê que o gráfico começa em 2001. Em 2001, para fazer o sequenciamento genético de um ser humano, custava em torno de 100 milhões de dólares. Aquela ponta lá de cima do gráfico. E aí a gente vê como que esse custo ele vai caindo ao longo dos anos, né? Em 2007, 2008, ele custava 10 milhões de dólares. Eu só consegui o gráfico até 2015. Em 2015 ele custava mais ou menos 1.000 dólares. E eu paguei 100 dólares e provavelmente ele custa centavos. Se eu paguei 100 dólares, porque você recebe o kit aqui, coleta, manda a amostra para os Estados Unidos, recebe o resultado, tem o custo do correio. Mas para a empresa deve ter custado centavos fazer esse sequenciamento genético. Esse é o mundo da tecnologia e essa velocidade de crescimento exponencial que vem transformando a realidade que a gente vive. Aquela linha branca no gráfico ali é a famosa lei de Moore. A lei de Moore não é o Moore não era um cientista, ele era um engenheiro da indústria de computadores, né? A lei não é uma experimentação científica, ele foi lá e ele observou os computadores, e ele viu que a capacidade de processamento dos computadores, eles dobravam a cada 18 meses. E isso tem acontecido ao longo dos anos, desde os primeiros computadores, né? Esse crescimento exponencial que dá um pouco da ideia de como que esse mundo da tecnologia vem transformando a nossa realidade cotidiana. A gente está vendo ali no gráfico, a gente não vai dar para ver de longe, mas a capacidade de processamento dos computadores em 2015, ele ultrapassou a capacidade de processamento do cérebro de um rato. E seguindo esse crescimento exponencial que vem desde o início do século passado, a previsão é que em 2023 a capacidade de processamento dos computadores se equivalha à capacidade de processamento do cérebro humano.
e, pasmem, em 2043 a capacidade de processamento de todos os cérebros da humanidade juntos. Então é essa velocidade da mudança que a gente está falando. E é esse o tamanho da mudança que a gente está falando quando a gente está pensando qual que é o impacto que essa tecnologia causa na vida da gente. Aqui a gente está comparando com o que acontece, e o que acontece na vida da gente quando essa tecnologia muda esse mundo tão rápido, né? A linha vermelha é a gente pensar como que comporta mais ou menos o mercado tradicional e como que a gente vai acostumando com ele ao longo do tempo. E a linha amarela a gente está comparando isso com um mercado exponencial igual ao mercado da tecnologia. E a gente vê que ele vai começando mais devagarzinho, ele demora a engrenar, dá até um desapontamento no início, né? Você já deve ter ouvido assim, ó, lá vem a câmera digital e nada, lá vem a câmera digital e nada. Já ouço essa história de câmera digital não sei quantos anos e não aparece. Daí a pouco todo mundo usa câmera digital. É isso que acontece hoje, a gente deve estar ouvindo falar há um tempão. Lá vem o carro autônomo, lá vem o carro autônomo. No início está tão, né, você, cadê? Só que quando ele cresce, parece que esse negócio existia sempre, né? Que estava o tempo inteiro aí do nosso lado, porque quando cresce, cresce muito rápido. E isso um pouco para contar que o futuro não é como ele era antigamente, né? Assim, o futuro agora, ele cresce exponencialmente, o mundo muda muito rápido. E o setor de turismo, ele está passando pelas mesmas transformações, né? E talvez a transformação mais significativa que tenha nesse mercado de turismo é exatamente, ou nesses mercados como todos, é exatamente a digitalização, né? Essa combinação aí, esse choque entre as novas tecnologias e esse mundo físico aí, gerando valor para a sociedade, gerando receita para as empresas, gerando uma série de novos negócios, né? Uma série de novos negócios que eles hoje já nascem digital ou eles procuram se digitalizar. E, de fato, todas as empresas líderes mundiais hoje são empresas líderes digitais. Ou elas já nasceram digital e ocupam espaço de liderança, ou, se não, elas eram empresas tradicionais que tiveram que se digitalizar para acompanhar as tendências. Provavelmente, imagina se as companhias aéreas estivessem ainda vendendo bilhete só físico. Já tinham se extinguido. Se os hotéis não fizessem reserva online, né? Aí hoje, mesmo as empresas que elas nasceram no mercado tradicional, elas foram se digitalizando. Isso aqui são alguns exemplos desses líderes desse mercado digital, de como funciona essa economia digital, né? O Airbnb, que alguém teve a ideia lá, falou assim, cara, eu não tenho nenhum hotel, não tenho nenhum quarto, não construo empreendimentos, mas eu posso criar uma plataforma digital, posso criar um sistema que eu consiga conectar pessoas que querem ofertar seus quartos com pessoas que querem alugar quartos mais baratos em casa, residências assim, dinâmicas. Então o Airbnb surgiu com essa ideia disruptiva, né? Essa startup que procura empreender nesse setor novo. Igual o Uber fez isso com o setor de transportes, a Amazon, né? E hoje ela já faz com o uso de drone hoje, com o Amazon Go, lojas sem caixas, todas essas combinações de tecnologias. A Alibaba transformando o mercado de importação e de exportação, o Spotify da música, o Netflix de filme. Então, todos esses mercados são plataformas digitais. E no turismo não é diferente, né? Uma série de startups, uma série de empresas, uma série de ideias que vão desrompendo esse mercado de turismo. Então, aqui tem uma série de exemplos. É muito provável aqui que muita gente tenha usado os guias, né? Eu usava muito o Lone Planet, ou guia impresso, viajava com aquele guia e tal. Hoje, esse mercado desrompeu, esse mercado se transformou numa plataforma digital e todo mundo constrói junto as recomendações do TripAdvisor. Da mesma forma, o mercado de guias hoje sendo impactado pelo Rent a Local, que é uma startup que conecta pessoas que moram nos destinos turísticos, que estão dispostos a receber alguém, guiar pela cidade. O mercado de transporte com Uber, com Cabify, o BlaBlaCar, que é um sistema de carona paga, né, de conectar pessoas que querem se deslocar para o mesmo destino. Tem o Couchsurfing, o Airbnb, pensando no mercado de hospedagem. O Menu for Tourists, na verdade, que agora é Menu for You, que é uma startup brasileira super interessante também, que começou traduzindo cardápios para turistas, hoje eles já fazem isso com o mercado em geral. Esses outros o setor de alimentação, igual o Eat With Me, tem uma série do mercado de passagens aéreas, né?
a Vulpt aqui, tem a equipe da Vulpt aqui, a Max Milhas, de eventos, o Eventbrite, a Simpla, que é uma startup brasileira. Então o mercado de turismo ele vem se transformando da mesma forma. E a tendência é que essa digitalização só cresça mais. Essa é uma pesquisa que foi feita, comparando ali o setor privado e o setor público, né? Aí foi perguntado para os CEOs das duas organizações quanto por cento da receita, no caso privado, ele vem já das plataformas digitais. Ele vai falar assim, ó, agora, em 2016, é 22%, mais que era os 16% em 2015. Aí pergunta, e nos próximos 2 anos? Eu quero assim, acho que vai ser 31%. E nos próximos 5 anos, provavelmente 41%. Então, cada vez mais, essa tendência de digitalização dos serviços. E, por outro lado, o próprio setor público, né? Quando você pergunta para o gestor público, qual que é o percentual dos serviços aqui, dos processos oferecidos por vocês, que já são ofertados de forma digital, né? Esse número cresce, 42%, e ele vai falar que nos próximos 5 anos deve chegar a 77%. Então, essa economia digital, essa digitalização, impactando, inclusive, serviços públicos. E é isso que acontece com o mercado de startup, né? Então, isso gera um monte de oportunidade, um monte de empreendedor criando negócios novos e as tão famosas startups. E aí, o que é startup? Né? Esse conceito de startup, geralmente, ele surgiu associado a qualquer negócio começando. Né? A gente fala que qualquer empresa que está começando é uma startup. Essa ideia persiste, né? Mas assim, essa tradução, esse significado linguístico persiste, mas hoje cada vez mais a startup está associada a alguns valores. O Eric Ries, que que ficou famoso pelo conceito da Lean Startup, ele vai falar que a startup ela é projetada para criar novos produtos, então tem esse DNA da inovação, né? E da incerteza, né? Do risco, da incerteza, ele está experimentando o mercado novo, ou criando mercados, né? E o Paul Graham também, que é uma pessoa super importante aí do setor de startup, ele vai falar que a startup ele vai focar não na inovação, na disrupção, mas no crescimento, na capacidade de escalar, né? Então a startup é essa empresa que cresce muito rápido, tem uma capacidade de escalar muito rápido. E aí, o que conforma essa ideia de startup? Como é que a gente cria uma startup, né? De onde vem a ideia? Geralmente, ela começa em uma visão. Eu enxergo um problema, né? E a partir dessa visão, desse problema, eu vou interagir, muitas vezes a partir de base tecnológica, para resolver a dor do meu cliente, né? Resolver o problema do meu cliente. E a partir disso que eu vou construir, depois de identificar esse problema, que eu vou construir uma estratégia, e depois dessa estratégia que eu vou construir um produto. Porque muitas vezes a lógica que a gente tem é pensar assim, eu vou fazer uma startup. E a gente começa com um produto. A gente quer procurar logo desenvolvedor. A gente quer começar a criar um sistema, né? E o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, que nós vamos fazer o caminho inverso, né? Assim, primeiro vamos identificar o problema, vamos identificar qual é a dor que a gente quer resolver. Vamos testar se isso é verdade. Vamos testar a nossa estratégia. Depois que a gente vai testar o produto. E, bom, essas startups, elas inovam das mais diferentes formas, né? Ou eu posso criar um produto novo no mercado que já existe, por exemplo, já tem o Uber, aí eu crio o Cabify. Eu crio um produto novo, tem algumas diferenças no mercado que já existe. Ou eu posso criar um mercado novo, igual a Airbnb fez, eu não tinha esse mercado de oferta de hospedagem individual, eu crio um mercado novo. Ou eu posso aproveitar um mercado que já tem e oferecer um novo produto, mas com alguma diferença, né? Ou eu vou trabalhar um nicho, ou vou mudar a estrutura de custo, mas eu crio um produto novo para esse mercado. Ou se não, é o que a gente chama de um mercado clonado, né? Assim, eu pego um produto que já tinha para um setor e ofereço para outro. Por exemplo, já tem Airbnb. Mas eu vou fazer um Airbnb para pets, para quem quer deixar o cachorro quando for viajar. Já tem o Uber, mas eu vou fazer um Uber para moto. Então, assim, eu clono o mercado, muitas vezes a inovação, aí no setor de turismo também surge assim. Eu olho para uma solução que já estava em outro setor, no agrobusiness, que tem fomentado um monte de startup hoje, no setor financeiro tal, e trago essa inovação para o setor de turismo. Bom, mas então vamos falar do primeiro passo, então. Então, o primeiro passo para criar uma startup
a gente estava falando ali, é mais estratégia do que produto. É a identificação de um problema, é identificar um problema que a gente quer resolver e testar, validar a solução que a gente tem. Então, primeiro eu vou procurar entender ter essa visão do mercado, enxergar o que ninguém enxergou ainda, para depois propor uma solução diferente. E aí eu gosto muito dessa frase do Einstein, que ele vai falar que formular o problema é muito mais importante do que a solução. Achar a solução, muitas vezes, ele falava é uma questão matemática, ou senão é uma questão de experimentação, vou lá e testo, até descobrir. O importante é eu achar esse problema que eu quero resolver, né? E aí enxergar dos mais diferentes ângulos, né? Assim, essa imaginação que ele falava que faz a ciência avançar. E eu, nesse caso, que faz também a economia, os negócios avançarem exatamente, enxergar esse problema, né? Como que eu vou atuar, do que muito mais do que o meu produto em si. E aí, talvez o mais importante seja encontrar a dor do meu cliente. Qual que é a dor? A gente fala muito isso no mercado de startup, né? Qual que é a dor que eu quero resolver? Né? Meu cliente tem um problema, eu preciso ajudá-lo a economizar, eu preciso criar um impacto social, eu preciso criar mudança, o que talvez as coisas não estejam funcionando muito bem para ele, como que eu posso fazer isso, ou como que eu ajudo ele a eliminar um risco. Então eu tenho que entender o meu mercado ali, eu tenho que entender o meu cliente para depois apresentar uma solução. E aí uma forma muito interessante de fazer isso, talvez o primeiro passo para a gente começar a fazer isso, é um modelinho muito simples que chama o Canvas, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Business Model Canvas, que ele vem do Business Model Generation, uma reflexão coletiva sobre modelos inovadores de se pensar o mercado. Por que de se pensar mercado, de se pensar produtos? Por quê? Porque o mercado de startup não dá para a gente ficar fazendo aquele plano de negócio tradicional, de pesquisa de mercado, escrever. Não, porque já mudou, já transformou tão rápido. Talvez eu fiz um esforço tão grande para descobrir que aquele estava errado. Então, uma forma muito interessante de fazer essa reflexão é usar o Canvas. Se vocês colocarem muito facilmente na internet, vocês vão achar vários modelos de Canvas e vão conseguir ali. Ele é como se tivesse uma reflexão de planejamento numa página só, numa tela só, né, num Canvas só, onde você consegue pensar a sua proposta de valor, quais são as parcerias que você precisa, os recursos, a estrutura de custo, fonte de recursos. Eu gosto muito de um outro modelo de Canvas, que é o Lean Canvas, que ele te faz pensar primeiro a lógica do problema, né, identificar o problema, depois qual que é o público-alvo, para quem tem esse problema que eu quero resolver, e depois ir pensando a minha solução, né? E aí você vai, ao longo desse processo de planejamento, diminuindo os riscos daquela visão inicial que a gente falava, né, antes de começar a estratégia. Então a primeira coisa, pensando em a gente preencher um Canvas aqui, eu vou pensar assim, qual que é o problema que eu achei? Qual que é o problema que eu quero resolver? E quem tem esse problema? Qual que é o meu segmento de clientes? Depois que eu fizer isso, eu falo assim, então agora eu vou pensar qual que é a solução que eu tenho para isso. Qual que é a minha proposta de valor? Por que eu sou único? O que eu estou fazendo diferente aqui? De onde vai vir minha receita? Se eu implemento a solução, mas vem de onde a receita? Porque também não adianta eu ter uma solução, mas que eu não vou monetizar de forma nenhuma. E aí depois eu vou pensar, né, qual que é a minha estrutura de custo então para fazer isso funcionar? Quais são os canais que eu vou usar, quais são minhas métricas-chaves, aí eu vou construindo um processo de validação, né? E eu não faço isso uma vez, eu faço isso várias vezes, vou fazendo, vou testando, para cada vez mais diminuir meu risco. E a partir do Canvas eu posso inclusive fazer algumas análises, né? Eu posso pensar o seguinte, qual que é o tamanho desse mercado que eu estou falando? Eu vou lá e vou olhar no meu Canvas quando eu estou falando da minha segmentação de clientes. Ou senão, se eu quiser pensar, qual que vai ser minha margem de lucro aí? Eu vou pensar minha estrutura de custos, já pensei minha forma de receita e consigo estimar. Então, eu consigo, inclusive, fazer algumas análises só de fazer essa reflexão inicial, né? Então, eu consigo pensar assim, bom, eu tenho um problema, eu tenho a solução, eu tenho proposta única de valor, eu tenho métricas, eu consigo fazer uma análise de risco desse produto, né? Ou, se não, eu tenho minha estrutura de
eu vejo as alternativas existentes, eu sei como que vai ser minha receita, eu tenho estrutura de custos, eu consigo ver o risco desse mercado. Então eu consigo fazer, inclusive, algumas análises a partir dessa reflexão inicial do meu Canvas. Depois que eu fiz essa reflexão inicial, aí que eu vou fazer minha validação. Aí depois eu vou validar tanto o meu produto quanto esse mercado que eu estou imaginando que tem. E isso é uma fase de prototipação, muito parecido quando, imagino que muitos já devem ter ouvido falar de Design Thinking, não já? Muito parecido com essa lógica do Design Thinking. O Design Thinking, ele tem essa aplicação do pensamento do design para desenhar produtos, para desenhar serviços, né? E ele vai falar que a primeira etapa é uma etapa de ideação, né? Eu vou pensar formas de resolver esse problema, muito parecido com o que a gente faz nessa primeira fase. E depois eu vou prototipar. Eu vou testar ainda para ver se isso funciona antes de querer fazer um grande investimento, antes de contratar um sistema, antes de fazer todo o desenvolvimento, arrumar um programador, né? Eu gosto muito dessa imagem aqui que o cara desenhou o sistema inteiro, né, no papel, né? Eu fui lá, fiz o protótipo, perguntei ao cliente se isso aqui funciona, você clica aqui, você gosta disso. Então, o momento de validar essas ideias. E a melhor forma de fazer isso é fazendo o que a gente chama no mercado de startups de fazendo o MVP. O que é o MVP? É o produto mínimo viável, né? O produto viável mínimo. O que é o mínimo que eu preciso construir para testar isso? Porque eu tenho a lógica do protótipo. Eu vou lá, construo e testo. Não, deu errado? Vou lá, volto para casa, vou lá, testo de novo, volto para o escritório, construo de novo e testo mais uma vez. Então, eu vou usar essa lógica de prototipar, né? E aí, por que eu vou prototipar? Porque assim eu consigo saber se meu cliente tem interesse ou não nesse produto que eu acho que na minha cabeça que ele tenha. Ou se não, eu vou olhar se talvez ele até tenha um problema, mas essa solução que eu dei resolve mesmo? Talvez não, né? Eu vou testar. Ou se não, o cliente tem um ponto de vista completamente diferente, ou ele tem um ponto de vista complementar que vai me ajudar a melhorar meu produto. Então eu vou lá entender o ponto de vista do cliente, eu vou ter feedback. Feedback é muito importante, então eu vou ter feedback do cliente dessa proposta que eu fiz. Eu vou entender qual que é a dificuldade de entrar, de repente eu fui ver que tem uma concorrência que eu não enxerguei, então vou entender as oportunidades essas barreiras de entrada, vou ver se o preço que imaginei faz sentido ou não, eu vou ver se esse negócio cresce mesmo, né? Não adianta eu ter uma forma de monetizar, mas isso não cresce, então tem que ver se eu consigo tracionar mesmo essa, ou se não até pensar o que é que eu vou fazer agora e o que é que eu vou implementar futuramente, né? E aí eu vou validando isso junto com o cliente. Uma ideia muito interessante que tem é essa frase aqui, falou o seguinte: se você não tem vergonha da primeira versão do produto que você testou, provavelmente você demorou demais de colocar ele no mercado. É para ter vergonha mesmo, é aquela ideia que você preparou, pôs na rua e vão testar se esse negócio funciona, né? E aí validar duas coisas. Eu vou validar minha proposta de valor, se o que eu estou falando realmente resolve o problema do cliente, e vou validar também a capacidade de crescimento, né? Se eu realmente consigo escalar esse produto que eu estou achando que eu consigo. E eu faço isso nessa fase de MVP, né? E é uma fase que eu consigo avaliar se a minha proposta de valor, se ela atende à demanda do meu mercado, né? Eu vou avaliar se meu produto está adequado para esse mercado. E aí, é claro que não tem uma regra de ouro, não tem uma forma de ter certeza disso, mas uma matemática que a gente usa para fazer isso um pouco é testar se 40% das pessoas que eu estou falando, que eu estou apresentando o meu MVP, fala assim, cara, eu quero contratar isso agora. Ainda bem, cara, eu não viveria sem isso, ainda bem, eu compraria isso, eu pagaria por isso, provavelmente você está no caminho, né? Então, é uma lógica um pouco assim, né? De primeiro verificar aquele problema, se o problema realmente existe. Se aquele problema existe, depois eu vou validar meu produto, eu vou verificar se esse produto atende, se a solução proposta atende o cliente. Depois eu vou verificar se meu modelo de negócio funciona, se eu vou precisar mudar ou não. E aí, se deu certo, eu vou perseverar. Perseverar está escrito errado aí, mas é perseverar.
ou se não, se eu vou pivotar, né? E essa ideia de pivotar é uma ideia muito forte quando a gente está falando de startup. Por quê? Porque quando a gente está inovando, raras as vezes a gente está certo de primeira, né? E inovar, empreender no mercado de startup é isso mesmo. Então eu vou pivotar essa ideia do pivô mesmo, do basquete, de virar. Eu posso virar em alguma outra direção e descobrir uma coisa completamente diferente, ou mudar meu modelo de negócio, ou mudar meu produto e conseguir resolver o problema, né? Então, mudar é fazer uma mudança, né? Em um componente ou no modelo de negócio, em qualquer uma daquelas partes do nosso canvas, para a gente atender mais adequadamente a demanda que a gente identificou quando a gente testou o MVP. E aí uma ideia que está por trás, as pessoas muitas vezes acham que pivotar é fracassar. É o contrário, né? Assim, é essencial para a gente encontrar esse modelo de negócio que a gente quer, que é o modelo de negócio de startup, né? Que ele seja repetível, né? Que eu consiga fazê-lo em escala, que ele cresça, né? Que esteja escalável e que eu consiga fazer isso no menor tempo, com o menor custo possível. E aí tem várias formas diferentes de pivotar, né? Eu posso descobrir ali que uma funcionalidade que eu tinha passa a ser o sistema inteiro, ou ao contrário, o sistema inteiro que eu tinha vai ser só uma funcionalidade, ou eu achava que atendia um tipo de cliente, eu descubro que isso é um problema para outro tipo de cliente, eu descubro que a necessidade do cliente era outra, e eu mudo meu produto. Então tem formas diferentes, tem várias formas de pivotar. E aqui são várias das formas de pivotar. Mas o que eu queria falar é que o que a gente está testando o que é o estágio de maturidade, o que a gente está testando nesse momento? Bom, a primeira coisa, eu estou testando se o produto, nessa validação de produto, se o produto que eu propus, se ele atende à demanda do cliente, né? Então, assim, eu quero saber se funciona. Funciona? Alguém usa? Então, meu primeiro teste é esse, né? Eu estou testando a validação do produto. A segunda validação é a validação de mercado, né? Eu quero saber se as pessoas estão usando, se as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, aquele produto que eu vi, por exemplo, funciona? Então tá, vamos colocar na rua e vamos testar o mercado. E o terceiro nível, que é a validação de receita, né? Assim, bom, o que eu ganho é suficiente para manter esse modelo de negócio que eu tenho? Então, eu vejo o meu crescimento e a receita e valido esse meu modelo de negócio. Bom, modelo de negócio validado, testei, funciona, meu produto atende o cliente. É hora da gente dar um outro passo, que é importante também quando a gente está pensando em startup, que é como que eu faço para crescer, né? Como que eu faço para massificar o meu produto. E aí, uma coisa muito interessante a gente pensar que quase tudo novo que a gente cria, sempre tem os desbravadores, né? Sempre tem um público ali que são aquelas pessoas que são aficionadas por tecnologia ou que são visionários, qualquer coisa que você fala, o cara até assim, cara, tem um sistema agora que ele faz busca de preço de passagem de todas as companhias, você já viu? Não, você sabia que tem um sistema agora que você consegue comercializar a sua milha, comprar passagem com milha, você sabia? Tem pessoas que vão lá e testam tudo, né? E aí é importante aproveitar desses early adopters, dessas pessoas que adotam os sistemas em estágio inicial. Mas a gente brinca que tem o abismo, né? Entre esse público que começou a usar no início, para a gente capturar o restante da audiência, trazer as pessoas que são mais pragmáticas, trazer aquelas pessoas conservadoras, os céticos que só entram depois que a família inteira está usando. Aí a gente precisa usar técnicas de crescimento, né? Tem várias formas de ajudá-lo a fazer essa startup crescer e ir ganhando mercado. Eu vou deixar essa referência aqui, esse livro que é super interessante, o Traction, que é um livro que ele vai falar de várias formas, né? Acho que ele tem, na verdade, 19 formas de fazer a startup crescer, de tracionar um modelo de startup, né? Vai falar desde como que eu uso blogs, desde como que eu uso motores de busca, como que eu uso publicidade paga, como que eu faço publicidade em redes sociais, ou marketing de conteúdo, marketing pouco convencional, né? Ações de comunicação de relações pouco convencionais, anúncios offline, e-mail marketing, marketing viral,
vendas, força de venda, né? Ter alguém vendendo meu produto, feiras, eventos, fazer programas de afiliados, até fazer palestras e apresentar meu produto em eventos. Então tem uma forma de criar comunidades, mostrar em outras plataformas. Então tem uma forma, uma série de formas e de técnicas de fazer aquele modelo de startup que eu validei com os clientes, fazer esse modelo crescer. O que eu queria falar é que tem várias formas de gerar essa demanda de forma paga, né? E aí o que a gente falava lá, ou eu contrato uma empresa de relações públicas, ou eu pago por anúncio, publicidade incentivada em redes sociais, faço webinários, mando e-mail marketing, né? Pago motores de busca, ou eu posso fazer isso de forma paga, ou existe uma série de formas de fazer isso também de forma espontânea, né? Conseguir emplacar uma matéria num caderno de tecnologia ou num caderno de turismo, falando da solução que eu criei, participar de uma conferência e apresentar um exemplo de sucesso, o meu projeto como exemplo de sucesso, ou testar com um grupo de startups, né? Então, se tem escrever em blog, escrever artigo, publicar nas minhas mídias sociais. Então, tem uma série de formas de fazer isso também de forma gratuita. E aí, com duas ideias por trás que é importante a gente ter. Cada vez menos, se a gente está pensando em uma startup que seja um aplicativo, cada vez menos as pessoas têm aplicativos instalados nos seus aparelhos, né? Cada vez mais a gente vai desinstalando aplicativos do aparelho. Esse gráfico aqui, acho que não sei se está dando para ver daí, mostra como que comporta os aplicativos, que são quando a gente faz download de um aplicativo, depois de 90 dias. Então, se a gente pegar aqui os 10 aplicativos mais baixados no mundo, né, deve ser o Facebook, deve ser ali os aplicativos mais baixados, o WhatsApp, depois de 90 dias, que é o final do gráfico, só tem 70% das pessoas usando esse aplicativo. Se eu pegar os próximos 50, só vai ter só 50% usando. Se eu pegar os próximos 100 e está entre os 100 aplicativos mais baixados, é uma coisa incrível, só tem 30% usando. E está entre os 5 mil, que não é fácil, né? Está entre os 5 mil aplicativos mais baixados, eu só vou ter os 20% de quem baixou o aplicativo usando depois de 20 dias, ou de 90 dias. Então pensar também, talvez eu vou ter, dependendo do meu modelo de negócio, eu vou usar mais web do que aplicativo, o aplicativo mesmo. Como que eu vou usar o aplicativo pensando que muitas vezes, né, não adianta criar uma série de aplicativos, porque as pessoas cada vez mais usam poucos aplicativos nos seus smartphones. E a outra coisa também é que não adianta levar a pessoa para o seu negócio de uma vez. Você precisa já pensar seu modelo de negócio, criando uma estratégia de engajamento. Essa pessoa precisa entrar ali e usar, ser estimulado, ser retroalimentado, comprar de novo, ter um feedback, usar a sua ferramenta. Então você tem que criar formas de manter sua audiência dentro da sua ferramenta. Não adianta ele entrar lá uma vez e depois ficar 2 anos sem comprar lá no meu... 1 ano sem comprar viagem lá no meu aplicativo de novo, no meu site de novo. Preciso criar uma forma de criar engajamento com esse público. Bom, monetização. Tem muitas técnicas também, muitas formas da gente pensar como que a gente faz para monetizar um aplicativo, monetizar uma startup, mas tinha 3 pontos que eu não queria deixar de falar. A primeira é ter atenção em quantificar seu mercado. Isso é fundamental quando a gente vai começar a crescer, quando a gente vai conversar com o investidor, quando eu vou trazer sócio para o meu negócio. Então eu preciso sempre estar pensando como que eu quantifico esse mercado. Quantificar o mercado total, o número de pessoas que viajam de bicicleta no Brasil. Quantificar o mercado que o meu produto atende, as pessoas que viajam de bicicleta para destinos de ecoturismo e tal. E até meu público-alvo, assim, eu vou focar no público que viaja de bicicleta do estado de São Paulo. Então, assim, dimensionar o mercado criar métricas para o mercado é um ponto importante. O outro ponto importante é pensar os fluxos de receita, de onde vai vir o dinheiro da minha startup, né? E tem várias formas, né? Pode ser desde vendendo produto, né? Eu vendo um produto físico,
ou se não, eu cobro uma taxa de uso, cada vez que ele usa, ele vai lá e paga uma taxa, ou se não, ele vai pagar assinatura, ele vai lá e paga, igual a gente paga na Netflix, eu pago assinatura e todo mês está cobrando, ou é um formato de aluguel, né? Ele paga, né, aquele tempo que ele usa, ou é licença, igual funciona com software, ou é uma taxa de intermediação que eu cobro, igual o Airbnb faz, igual os aplicativos fazem, ou eu ganho com propaganda, igual é o negócio do Google, igual o negócio do Facebook. Então eu preciso pensar de onde que vem o fluxo de receita para a minha startup. E aí o terceiro ponto também é pensar meu modelo de precificação, né? Como que eu vou definir o preço que eu cobro para o meu cliente? E aqui o erro comum é pensar o seguinte: quanto que custa para mim? Aí você, custa para mim R$5 por transação, eu cobro a margem de lucro, então eu vou cobrar 7 do cliente. E na verdade, o mais importante é você perguntar para o cliente quanto que ele estaria disposto a pagar por aquilo, né? O preço está relacionado com quanto que o cliente está disposto, a percepção de valor que o cliente tem, muito mais do que o custo que você tem. E aí, quem quiser mais referências sobre como monetizar uma startup, esse site é super interessante, o Monetize Pros, que ele vai falar lá, tem 101 jeitos de fazer dinheiro com seu iPhone, com seu celular, né? Então aqui tem várias dessas dicas lá de como monetizar um negócio digital. Bom, e aí para a gente encerrar, só falar um pouco de como é que eu atraio dinheiro, como é que eu trago dinheiro, como é que eu trago parceiros para o meu negócio digital, para a minha startup, né? Então tem basicamente 2 modelos de financiar uma startup. O que a gente chama de bootstrapping, que é a sola da bota, né? Que é ir lá e tentar fazer o meu negócio dar dinheiro por si só e colocar o meu dinheiro, de fazer por conta própria esse crescimento da startup. E nesse caso eu tenho que ser mais eficiente, né? Porque assim eu não tenho dinheiro de fora, eu tenho que usar a estrutura de custo que a startup permite, ou se não, trazer pessoas que apostem nessa ideia, né? E aí tem uma série, a gente vai falar de alguns modelos de financiamento, de investimento, para apostar nessas ideias de startup que estão crescendo, né? Então aqui é mais ou menos, se a gente pensasse um estágio de investimento das startups, a gente fala que o primeiro estágio ali é o bootstrap, é quando você está por conta própria, você está sozinho. Aí a gente brinca ali que os 3 Fs, que nessa fase da startup, quem investe na startup aqui são só o friend, family and fools, né? É só a família, os amigos, ou acho que a melhor tradução em português é o doido, né? Então assim, não, esse cara é doido de investir num negócio desse, né? Assim, só o doido. Depois, quando você já começa a estruturar mais startup, a gente chama de startup do early stage, você já consegue atrair. Tem muito investidor anjo, né? Tem capital semente que você consegue atrair para essa primeira fase de investimento, até a gente chegar nas fases de growth, de massificação, de crescimento que a gente estava falando. Aí nessa fase, geralmente, a gente já consegue as rodadas de investimento, que a gente chama geralmente Series A, né? Cada uma dessas rodadas de investimento, quando a gente traz o investidor, que é nessa fase mesmo que a gente consegue avaliar quanto é que nosso negócio está valendo. E já até pensar qual que é a sua saída depois, né? Porque muitas vezes as pessoas... O que eu quero com esse meu negócio de startup? Porque muitas vezes você está pensando em fazer uma startup, até por que alguém coloca dinheiro em startup? Por que o investidor anjo vai colocar dinheiro? Ou por que um fundo de investimento, um capital semente, um venture capital? Que provavelmente ele está pensando depois em abrir esse produto para o mercado e nessa oferta ele recuperar o investimento que ele fez. Então aqui é como se fosse o ciclo financeiro da startup, né? Desde o Vale da Morte, desde quando ele está lá com investimento só do Friend, Family and Fools ali, só buscando capital semente, até quando ele passa lá do break-even point dele, quando ele já consegue se pagar, e aí as rodadas de investimento, como que ele vai crescendo a partir de aportes de fundos, de ofertas, de mercados públicos. Bom, isso aqui é só a jornada do investidor, né? Desde quando você tem 100% de nada, né? Tem 100% da ideia só, até quando você consegue trazer um sócio e investe ali seus 10 mil,
ele vai colocando, como que você depois você traz amigos, a família foi lá, colocou dinheiro, depois da primeira rodada conseguiu investimento. Então é só essa jornada de financiamento da startup. Bom, pessoal, é isso. Assim, a ideia era um bate-papo rápido. Eu espero que tenha sido esclarecedor para quem não conhecia um pouco do mercado de startup, que tenha sido útil também para quem já está empreendendo no mercado de startup, tenha sido suficiente para dar uns insights. Mas acho que é cada vez mais identificar as oportunidades desse mercado. Muitos de vocês devem trabalhar no mercado tradicional de turismo e tal, e sempre está enxergando como que essa economia digital, como que a digitalização de serviços vai gerando oportunidades aí para os nossos negócios. Eu vou deixar meus contatos. O pessoal já tinha me avisado ali que o tempo tinha acabado, mas eu não sei se com perguntas ou tem tempo para perguntas. Tem tempo para perguntas? Ou o tempo já acabou sem perguntas? Não, é sem perguntas. Já passou o nosso tempo, você já tinha me avisado nosso tempo ter passado. Mas de toda forma eu vou deixar meus contatos, se quiserem interagir pelas redes sociais, me mandar e-mail, WhatsApp, a gente vai conversando, vai ser um prazer aí falar de startup no setor de turismo. Gente, obrigado pela presença, boa feira para todo mundo.